Olá pessoal, eu sou o professor Lorival, estou aqui para apresentar mais uma vez essas minhas dicas de português para todas as idades. Espero que vocês gostem. Vamos tratar neste vídeo sobre o sintagma nominal, função, sentido e flexão dos determinantes. Antes, porém, é necessário que a gente compreenda o que seja sintagma nominal. O sintagma nominal, ele é uma unidade significativa cujo núcleo é sempre um nome. Aí muitas vezes as pessoas podem perguntar, e o que é um nome? No geral, o nome é o próprio substantivo ou uma palavra que o substitui, no caso, o pronome. O sintagma nominal, como a gente já colocou, ele pode ser constituído apenas pelo núcleo ou pelo núcleo acompanhado de determinantes. Ou seja, o sintagma nominal pode vir só com uma palavra, no caso um substantivo ou um pronome, ou então pode vir acompanhado dos determinantes. Os determinantes são as palavras que vão acompanhar o núcleo. Essas palavras, conforme nós vamos ver adiante, elas vão ter um papel importante porque elas podem qualificar, elas podem definir, elas podem definir o núcleo e pode também quantificar. O núcleo de um sintagma nominal, ele pode ser um substantivo, que é o que a gente chama de nome, é um substantivo, que é exatamente o nome, ou pode ser pelo próprio pronome, porque o pronome é aquela palavra que tem dupla função. Ela pode substituir o nome ou ela pode acompanhar o nome. No caso específico do sintagma nominal, o pronome será a palavra que vai substituir o substantivo. E nesse caso, esse pronome vai ser o pronome do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronome do caso reto que sempre funciona como sujeito de uma oração. Os determinantes são as palavras que vão acompanhar o núcleo. Então, o sintagma nominal ele é formado todo por nomes, por palavras que estão relacionadas a um núcleo, a um nome, e são nomes também. As funções desses determinantes, ou seja, dessas palavras que vão acompanhar o núcleo do sintagma nominal, elas podem especificar ou complementar o significado do núcleo do sintagma. O núcleo do sintagma, voltamos a repetir, é sempre o nome ou o pronome. Então, uma das funções dos determinantes é especificar ou complementar esse significado. Os determinantes, eles podem indicar o gênero de substantivos como de dois gêneros, ou podem identificar o número do singular ou plural do substantivo que não sofrem flexão de número. Às vezes a gente tem um substantivo que não sofre a flexão, né? Então essa flexão ela passa a ser dada pelo determinante. A função do determinante é muito importante até para a compreensão da frase, da oração.
Quais são as palavras que funcionam como determinantes? É importante a gente saber que palavras são chamadas assim como determinantes. Uma delas é o adjetivo. O adjetivo é sempre uma palavra que serve para qualificar, caracterizar o núcleo do sintagma, o substantivo. O adjetivo sempre vai estar relacionado a um substantivo. Outra palavra é o artigo. O artigo é a palavra que vai definir ou indefinir o núcleo, o substantivo, que é o núcleo do sintagma nominal. O numeral vai quantificar ou vai ordenar, multiplicar, né? Porque o numeral ele tem várias funções, ele vai fazer essas funções junto ao núcleo, né? Que é a função de quantificar, de ordenar, de multiplicar, de fracionar. Essas são funções específicas do numeral, que é um dos determinantes. O outro determinante é o pronome. O pronome é a palavra que vai substituir ou ela vai acompanhar. No caso específico, quando o pronome substitui, quando esse pronome substituir o nome, ele passa a ser núcleo. Ele vai passar a ser núcleo do sintagma nominal. Então, na função de acompanhar o núcleo, de acompanhar o substantivo, é que ele vai exercer a função de determinante. Sabemos que um pronome, quando ele exerce essa função de substituir o substantivo, ele é chamado de pronome substantivo. E quando ele exerce a função de acompanhar o substantivo, ele vai exercer a função de pronome adjetivo. Fica uma função semelhante à do adjetivo, que acompanha ou se refere ao núcleo substantivo. Eu vou apresentar uma frase para explicar melhor essa questão do sintagma. Então aqui eu tenho uma frase, que é uma oração, porque tem só um verbo. A minha primeira professora primária é inesquecível. Vamos pegar aqui, a gente tem a minha professora primária, né? Então eu posso separar isso aqui e vocês vão verificar que nesse sintagma, isso aqui eu chamo de sintagma. Isso aqui é o que é o chamado sintagma nominal. Ó, verifiquem. Esse A, o que ele é? Um artigo. Minha é o que? Pronome. Primeira é o que? Numeral. Professora é o substantivo. E primária é o adjetivo. Ou seja, nesse sintagma nominal, nós temos as 4 palavras que funcionam como determinante. Nós temos o artigo, nós temos o pronome, nós temos o numeral e nós temos o adjetivo. E aqui nós temos o núcleo, né? O núcleo é essa palavra aqui, ó, professora. Ela é o núcleo porque ela é a palavra central. E essa palavra é o substantivo, é representado pelo substantivo. Então verifique que todos esses determinantes, por exemplo, esse artigo aqui, o A, vai para onde? A professora. Então se refere à professora, tá? Definindo a palavra professora. Minha professora é uma função de pronome adjetivo, de acompanhar o substantivo. Primeira, que é a ordem, né? A ordem, primeira professora. E primária se refere também à professora. Então, esse sintagma aqui tem o auxílio dessas palavras determinantes. Ou seja, todas essas palavras determinantes, elas têm como função estabelecer relação com o núcleo
desse sintagma nominal. Aqui no restante da frase, nós temos o outro sintagma, né, que nós vamos ver posteriormente. Aqui nós temos o sintagma nominal, né, que é o SSN, sintagma nominal, e aqui nós temos o sintagma verbal. Eu separei aqui o sintagma nominal, né, para mostrar isso aí que eu já mostrei, né? Professor é o núcleo, e aí os determinantes que vêm acompanhando a palavra professora. Então, isso aqui é o sintagma nominal. Em outras palavras, o sintagma nominal numa oração é aquilo que a gente chama de sujeito, e o sintagma verbal é aquilo que a gente chama de predicado. Então, essa nova nomenclatura ela é importante para a compreensão da frase. Uma oração ela é dividida em duas partes, né? Uma que é o sintagma nominal e a outra que é o sintagma verbal. Eu espero que vocês tenham entendido. Esse assunto é um assunto simples, mas é um assunto necessário para a gente começar a entender a análise da sintaxe das palavras nas orações. Tá certo? Então, até o próximo vídeo.